Bem-vindo, dopaminados, aqui para mais um episódio. Dessa vez vocês estão vendo que nós estamos em outro ambiente, nós estamos no Conectando. Dessa vez fomos convidados pelo Instituto Valorize, estamos aqui no Conecta Vitória e o Dopaminados embarcou para receber figuras ilustres aqui na nossa mesa. Hoje tem professores aqui que vão levar o nosso conhecimento para outro patamar. Eu vou deixar eles se apresentarem, que é muito melhor do que eu estar trazendo aqui quem são, e quem conhece mais deles são eles mesmos. Então vou passar a palavra para os professores, podem ficar à vontade, a mesa é de vocês. Boa tarde, é um prazer estar aqui com esses grandes profissionais, com você aqui, para a gente poder bater esse papo. Meu nome é Malone Pedroso, estou na educação física aí já há 20 anos. Posso ter uma cara de menino, mas já vou fazer os 37 na próxima terça-feira aí. E fiz toda a minha carreira da educação física na parte da fisiologia, meu mestrado na parte de fisiologia clínica. Trabalhei com o professor Marcelo Papotti na USP de Ribeirão Preto, depois com a professora Camila de Moraes. E agora, migrando para o doutorado, vou trabalhar com a parte da psicologia para a gente poder entender mais o aluno enquanto ser humano também, além só do funcionamento do corpo. Ótimo. Show de bola. É um prazer estar aqui com todos vocês. Sou Guilherme Oliveira, formado na parte de educação física pela FRJ, tenho especializações na área de gestão e na área de treinamento. Hoje sou diretor técnico da marca Crown Brasil, um dos sócios, trabalho com a parte de fitness funcional, crossfit, já há 13 anos. Estou há 20 anos no mercado, já trabalhei em diversas marcas, desde as maiores aí do mercado, e hoje eu concentro toda a minha trajetória aí no desenvolvimento da marca da Crown Brasil, não só em transformar conhecimento em equity produtos, mas como também fazer com que isso daí gere uma marca de valor para o crescimento da minha modalidade, da minha empresa. Perfeito. Olá, eu sou o Pedro Fortes, eu sou também da educação física, meu mestrado foi em bioquímica, no Laboratório de Biologia do Câncer. Gosto dessa área de exercício, concentrar o exercício voltado para a saúde. Acho que já tem bastante coisa com a parte de performance, atletas. Eu acho que falta ainda a gente aprofundar mais na questão da saúde, até porque a população ainda está tendo envelhecimento. Isso é extremamente importante. E o estilo de vida que tem feito com que as pessoas desenvolvam doenças que eram esperadas com o envelhecimento de forma muito prematura. Perfeito. Eu acho que então esse é o primeiro tema que a gente vai trazer à mesa, que é o que a gente discutiu muito aqui. Todos os professores que passaram por aqui trouxeram esse ponto de vista. De simplesmente a atividade física deixou de ser para estética ou performance e vem muito mais com saúde. E esse olhar diferente do profissional de que aquilo passa a ser um negócio, um brand, uma experiência que ele vai proporcionar para o seu paciente, porque você também vai prescrever treinos. Então, olhar para dentro desse... Como é que vocês colocam essa nova visão de simplesmente... Mais uma vez a gente tem que falar isso, que quando a gente está falando para a gente, não estamos deixando de lado a parte técnica, ela tem que ter. Nós agora temos que ter novas habilidades. Então, e como é que isso tem ido no seu dia a dia? Olha, é interessante o Pedro trazer essa informação, porque eu no segundo ano da faculdade descobri essa especificidade clínica do exercício com um episódio com a minha mãe, Minha mãe teve um episódio cardiovascular, e aí coincidiu de na minha graduação a gente ter a parte clínica e a parte de treinamento e rendimento. Eu optei pela parte clínica e me deparei com os dados do sedentarismo, que foi inclusive o tema que eu falei ontem na minha palestra. A gente tem aí um número crescente de faculdades de educação física, cada vez mais profissionais no mercado, e uma curva inversa do número crescente de pessoas que não estão fazendo exercício físico. E, consequentemente, um aumento, principalmente de doenças cardiovasculares por conta desse aspecto do sedentarismo. E cada vez mais é importante a gente, o Pedro provavelmente também visualiza esses dados, a gente levar essa ideia de que o educador físico precisa trabalhar no âmbito da saúde, porque é muito bacana a questão estética, a questão visual de um corpo bonito, mas é muito importante, principalmente sair da palestra do Paulo, agora que trabalha também dentro de um hospital, a gente também dominar essa área, para que possa trazer qualidade de vida e também afastamento das pessoas do sistema público de saúde, Tem muito infarto, acidente vascular cerebral, muita pessoa com hipertensão. Eu acho que o educador físico ele é o primeiro profissional nessa linha de frente. Ele é o real médico, Se a gente conseguir ter sucesso nessa abordagem de inserir o exercício como esse interventor de saúde, a gente consegue ter um impacto muito positivo na população e ajudar efetivamente
o sistema de saúde com uma política pública de saúde efetiva. Dentro dos meus estudos, isso é um ponto extremamente importante. A gente tem um aumento do número das faculdades e estudantes de educação física, mas o que eu vejo é que falta um aprofundamento deles. Muitos deles entram na educação física já visando trabalhar como personal. E aí pegam de 6 da manhã até 23 horas, 22 horas da noite, e como é que tem tempo de se atualizar? Não existe esse tempo para atualização. Sempre visando, tudo bem, eu compreendo que exista a necessidade, você tem, né, pelos estudos que mostram o perfil do profissional de educação física, eles têm essa sede, essa vontade, eu quero começar logo, quero ganhar mais dinheiro, quero me estabelecer no mercado. Mas tem que ter um controle, de repente, em algum momento, para poder ter um planejamento, porque até se parar para pensar no desenvolvimento não vai aguentar, não vai ser a mesma coisa com 20 anos, com 50 anos de idade. O corpo não vai aguentar mais, até para eles mesmos, que não vão estar cuidando da própria saúde. E o outro detalhe é que a questão da estética, ela sempre vai existir. A estética trouxe o exercício, a educação física até aqui. Só que agora a gente precisa justamente, é uma população que está envelhecendo, é mundial, nível mundial, menos nascimento, mais envelhecimento. A medicina, a OMS já alerta há alguns anos de que a medicina fez com que a população viva mais. Vive mais com menos qualidade de vida. Porque o movimento está diminuído. A gente podia trocar até essa palavra, né? Sobreviva mais. Sobreviva mais. É porque o viver acaba ficando negligente. E aí o que acontece é que estou sobrevivendo mais, mas com menos qualidade de vida, com o desenvolvimento de doenças cada vez de forma mais prematura e os casos mais graves mais cedo, o risco de sobrecarregar o sistema público de saúde, isso aí é iminente. Porque cada vez jovens, você tem jovens com diabetes tipo 2, com 15 anos de idade, 14 anos de idade. Tem países com 10 anos de idade. Insegurança alimentar entrando nesse aspecto também, né? A falta de... Eu costumo dizer que a população, com o avanço tecnológico, eu até falei isso na minha palestra de ontem, eu fiz um gráfico mostrando a evolução da tecnologia e o aumento, a transição epidemiológica, onde a gente transita de doenças infecto-contagiosas para as doenças crônicas degenerativas não transmissíveis. E aí está associado ao desenvolvimento tecnológico. Eu costumo dizer que a população não está adaptada ainda ao avanço tecnológico, às facilidades, porque aí você pega jovens com telefone, jovens adultos, crianças, telefone o dia inteiro. Eu observo no meu filho que começou a ficar corcunda de tanto ficar o tempo inteiro olhando para baixo. E aí diminui a quantidade de atividade. Vem uma pandemia que faz com que eles fiquem mais dentro de casa ainda. Então estimula mais ainda esse comportamento, que foram 2 anos. Para você mudar isso daí, vai demandar tempo. Então, essa necessidade de transformar, e para transformar não adianta impor. Eu não posso pensar como o profissional vinha pensando com a pessoa que quer estética. O próprio marketing que é feito pelos próprios profissionais, que dor, leg day, sair arrastado da cadeira. Você afasta aquele público que quer saúde. Específico, né? Porque a cultura do bodybuilder, né, galera? Exatamente. Arnold, a gente quando era criança, Pump Iron, quem nunca quis ser os caras? Inclusive, aproveitando tudo que você já falou e Malone também, um dos motivos de eu ter caminhado para o mundo cross, né, há 13 anos atrás, foi justamente o que você está colocando, de criar a possibilidade de buscar soluções para essa pandemia mundial de não movimento, né, que é o ponto principal, é o não movimento, né, e não tem como não pensar em movimento, até olhando de forma bioantropológica, né, que o ser humano levou, sei lá quantos milhões de anos para chegar até aqui, para ter a constituição biológica que ele tem hoje, né. E nos estudos, conforme eu fui evoluindo dentro da minha carreira, né, comecei, obviamente, no treinamento de força, como a maioria dos profissionais de educação física, e depois fui migrando já para o treinamento esportivo. Eu venho do esporte, então o treinamento esportivo já veio no meu DNA desde novo, né? E apesar do grande apelo do treinamento de força a nível comercial, né, de mercado, eu caminhava em paralelo com o treinamento esportivo, porque eu fui atleta durante muitos anos. E aí fui parar onde? Treinamento funcional, né, lá no início dos anos 2000, e logo depois veio, vamos dizer, não digo a evolução, mas a oportunidade do cross, né, que vai de encontro com o que você está falando, porque a gente tem, vamos dizer, uma oferta de serviço gigante, da parte de treinamento de força, até mesmo de treinamento de endurance clássico com corridas, endurance de forma geral, de outras modalidades. E aquilo ali ficava muito nesse certame, né, do extremo, né, que afastava os outros. E aí surgiu o cross
com a modalidade que ele faz com que você seja o seu próprio herói. E isso me chamou muito a atenção, né? Porque você une as duas vertentes, vamos dizer, de mesclar modalidades para buscar melhoria de forma ampla. Então você vai de encontro com tudo que a gente vem falando de melhoria de doenças aí da parte cardiometabólicas e o grande pilar que eu vejo que o cross trouxe de oportunidade para quebrar tudo isso que a gente está discutindo aqui é o quê? Que ele tem um tripé que nenhuma outra modalidade ou pouquíssimas modalidades oferece, que é diversão, comunidade e desafio ao mesmo tempo. Então isso me fez ficar apaixonado pela modalidade, né, e me levou, né, um tempo depois já trabalhando, né, no mercado com a modalidade para Crown. Né, e isso gira muito, né, dentro do nosso certame, dentro da Crown Brasil, porque nós temos, como eu conversei com o Ângelo aqui na feira, nós temos uma universidade corporativa em que nós levamos o porquê, qual é a visão que a gente tem hoje da nossa responsabilidade como profissionais e como empresa. Né? Até na palestra que eu dei ontem, né, que eu coloquei que as oportunidades que nós temos hoje dentro do mercado, principalmente com a modalidade, as modalidades fitness funcionais, que é a que a gente exerce, que é muito plural, ela consegue atingir tudo isso que você está falando, tudo que o Malone também está levantando, né? E talvez sejam pouquíssimas modalidades que consigam atingir essa abrangência com qualidade. Porque se você consegue atingir doenças cardiometabólicas, em paralelo, todas as questões que a modalidade mix, né, mista, junto com também a variação de intensidades que a gente sabe que tem uma influência dentro do sistema nervoso central, consegue romper a barreira ali, né, para a produção de canabinoides positivo para doenças mentais, que hoje a gente está vendo o impacto da pandemia que você levantou para as doenças mentais. Né? Então, para vocês terem uma ideia, vou dar já um spoiler aqui de um produto novo que nós vamos lançar. Nós vamos lançar uma aula agora, já provavelmente para o final desse primeiro semestre, é uma aula só de recovery in mind, dentro da Crown Brasil. Então, visando o quê? Atacar o que nosso cliente precisa, não só na questão cardiofisiológica. Então, você trouxe um ponto aí que é a questão da sociabilidade, que eu acho que é absolutamente interessante, né? A gente começou falando sobre essa questão da saúde e a sociedade tem como cultura entender que precisa procurar um médico quando tem algum problema. Verdade. E aí toma a medicação e o problema está resolvido. E aí, se o problema continua, aumenta a dose da medicação. E aí o médico hoje já fala assim, olha, você precisa fazer exercício. E aí, quando a pessoa pensa em exercício, automaticamente ela associa a academia. E aí ela chega na academia, e a academia, por mais que seja um ambiente coletivo, ele é um ambiente hostil e egoísta. Principalmente hoje em dia que todo mundo treina com fone de ouvido, ninguém se conversa, né? Então a pessoa que nunca entrou na academia, ela chega, ela se sente absolutamente descartada. Porque hoje tem muita gente dentro de uma academia para pouco professor, e aí ela chega lá perdida, não consegue ter uma sociabilização, e geralmente se ela vai fazer algum exercício ou revezar um aparelho, a gente já viu aí gente brigando por conta de revezamento de aparelho, né? E dentro do meu estudo do mestrado, eu não sei se você, Pedro, conseguiu ter acesso ao Digisport de 2015, ele trazia que as pessoas não praticavam exercício físico justamente porque elas não se identificavam com o ambiente. Então, a gente tem 3 dados importantes lá. Elas não queriam investir mais do que R$100 por mês nisso. Elas não se identificavam com a questão do ambiente da academia de musculação e elas não tinham tempo para poder fazer. E, consequentemente, elas deixavam de fazer exercício. E aí a gente pensou, como é que a gente vai resolver isso, né? Então, eu criei lá um método de treinamento, entre aspas, né? A gente fala desenvolveu o seu padrão, é isso. Desenvolvi um método de treinamento de 12 minutos com o peso do corpo em praça pública para a gente poder estudar o quanto isso tinha impacto na saúde cardiovascular das pessoas. Fantástico. E a minha orientadora falou assim para mim, olha, eu aceito que você faça esse projeto, desde que, terminado o projeto, a gente não abandone essas pessoas. Porque elas não vão servir para a gente só como rato de laboratório. Eu quero que você dê seguimento nesse projeto. E esse projeto começou com 12 pessoas e depois que eu terminei ele e lancei para a comunidade, tinha 60 pessoas, assim, em coisa de 2 meses. Por quê? As pessoas se identificavam, ia chamando uma amiga e falava assim, vamos começar a fazer exercício. E aí essa questão do CrossFit, da sociabilização, eu acho sensacional. Porque realmente vira uma tribo, né? Assim como a galera que joga futebol na terça-feira. E são os pilares da educação física, né? Pilar motor, pilar cognitivo e pilar social. E quando a gente trabalha com esses 3, a gente tem um sucesso na implantação do exercício.
O professor Paulo até trouxe no episódio dele um estudo que fizeram a avaliação de quem treina em grupo e quem treina sozinho. Quem treina em grupo tem mais rendimento. A adesão aumenta, né? Aumenta, Porque né? acaba sendo um segura a mão do outro nessa hora. Nós somos seres gregários, né? Então, esse é um outro ponto, né, de diferenciação dentro da nossa marca. Toda a base nossa de desenvolvimento dos produtos, de formatos, processos, vem de base o quê? Com conteúdo bioantropológico introduzido. Então, hoje fala-se muito na área médica, até na área de fisioterapia, você já tem uma abordagem bioantropológica talvez muito mais aguçada do que na educação física. E por que não avançarmos nisso? Né? Tem um livro fantástico do Daniel Lieberman, que eu acredito que todos possam procurar, e ele fala ele explica como o ser humano virou bípede. Né? Porque o ser humano, dentre todos os primatas superiores, ele tem a melhor marcha bípede do planeta. Tá? E nós somos um dos mais eficientes dentro do grupo dos primatas. Então, foi da onde eu comecei a estudar um pouco mais da parte de bioantropologia, depois fui buscar outros autores que tratam de outros temas mais inseridos nisso, né? E traduzir isso para o quê? Para a modalidade que a gente desenvolve lá na Crown e para desenvolvimento de processos, produtos e tudo mais. E você vê o impacto, né, que quando você pega esses pontos de contato do seu cliente, introduz dentro de um produto, de uma aula, e faz um processo adequado de atendimento, o resultado que esse cara tem é fantástico. Aqui nas unidades aqui da região de Vitória, né, você pode ir em qualquer unidade. Você tem relatos, né, a Ângelo conhece o trabalho lá, sem relatos assim fantásticos, de diversas naturezas, de tudo que a gente está conversando aqui, desde parte psicológica, desde parte cardiometabólica, desde parte de sociabilização, desde a parte de pessoas que tinham problemas de distúrbios psicológicos, que a atividade física fez total diferença na ressocialização dele para sair daquele problema. Então, a gente tem que pensar muito mais hoje no ser humano, Sim. que é o que se pensa muito menos. Quando você vê a venda de muitos produtos vamos dizer, de âmbito comercial geral em redes sociais, perca peso não sei quanto, fique forte não sei quantos dias. Cara, isso gera uma barreira, como o professor agora falou, gigante. Você também afasta demais. Afasta demais, cara. Sim. Entendeu? E por que não você oferecer, cara, vem aqui conhecer... A busca do imediatismo, que é utópico, né? Exato. E uma coisa que eu enxergo assim, de fora, né? Hoje o profissional que eu sou, ele pensa muito no marketing dele para quem já faz. Só que existem muito mais pessoas que não fazem. Sim. E esse público é totalmente deixado de lado. O dado dá isso. Você tem 4,5% de pessoas que praticam algum tipo de atividade em algum centro esportivo, seja qual for. Então, quer dizer, a gente tem aí, então, a gente está falando de 95,5% de pessoas ainda precisando fazer. E o interessante é que justamente é a abordagem que está faltando, porque justamente o professor que estava dando a palestra agora, que eu agora esqueci o nome dele, até falou o seguinte: a gente tem que começar a pensar na necessidade do cliente. E não no que eu quero, do que você gosta. Eu acho que vai ser legal para você. Às vezes você prescreve muito porque paixão. Você gosta de Disney. Eu usei até uma imagem de um barquinho que estava chegando na ilha e o cara do barco falava terra e o cara da ilha falava barco. E eu falei para ele, ponto de vista. Nem sempre o que você quer é o que o seu cliente procura. Vou falar uma coisa. Eu tenho uma academia, né? Uma única unidade, sou eu e minha esposa, já há 34 anos. E a nossa prioridade, ela é o quê? Focar na necessidade do cliente. Toda vez que a gente faz reunião técnica, eu falo com eles, cara, você pode montar o treino mais maravilhoso do mundo, mais técnico, perfeito tecnicamente, fisiologicamente, mas se a pessoa não fizer, não adianta. Verdade. Exato. Então você tem que buscar o quê? Qual é a necessidade dela? O primeiro processo, tem uma tese de doutorado de um cara de São Paulo, eu esqueci o nome dele, mas eu tenho até gravei a apresentação dele, que foi incrível. Ele desenvolveu um modelo de como iniciar a atividade física com essas pessoas que não praticam. Cara, primeiro momento, ambientação. É aquela questão... Adesão, cara. Adesão. Eu tenho que aderir esse cara lá na minha atividade. Senão não dá resultado. Senão não vai ter, senão não fica. Exatamente. Aí você pode montar o treino mais maravilhoso do mundo, depois se preocupa com o treinamento mesmo, fazer o treinamento. Exato. Fazer o que ela gosta, porque alguns profissionais ainda têm na cabeça o seguinte: não, vai fazer esse exercício, que esse exercício é maravilhoso. Pô, você tá fazendo, você tá gostando? Pô, não tô gostando desse exercício. Não vai fazer e não vai ficar. Meu. Exatamente. Troca. Porque a gente tem ferramentas para poder
atingir essas pessoas e fazer com que, pô, não, a musculação a gente sabe, é uma atividade que ela é mais estática, é mais parada, alguns consideram chatos, eu adoro, né? Só que a grande maioria tem essa visão, pô, não vou pra academia porque é chato. Porque... Isso que o Ângelo trouxe me lembrou uma frase que o meu professor de treinamento, o professor Henrico, excelente professor, ele trouxe na aula pra gente e falou assim, olha, melhorar o índice de natação de uma pessoa que está começando é facinho. Você vai ser um bom treinador se você melhorar o índice do Michael Phelps. E aí inverte a pergunta em cima do que você trouxe. Treinar alguém que já está acostumado a fazer musculação é fácil. Fazer uma pessoa que nunca treinou gostar de treinar, aí você percebe que você é um bom profissional. Exato. E aí eu acho que a galera vai muito no que você falou da galera que quer ser personal trainer já de cara. No 3º ano da faculdade a galera já quer pegar o personal, e aí o personal ele tá dentro da academia e trabalha com quem já faz musculação. Então é meio que aquela coisa tipo, não tô preocupado com quem tá lá fora, né? Porque ele já formou a carreira profissional dele ali, já vai tá ser preocupado. E eu trouxe esse dado ontem, cara, 60% dos brasileiros é um mar para você. Eu conversei com o Santiago Paes na última vez que eu encontrei ele e a gente estava falando sobre isso e ele falou, isso aqui é um oceano azul para você nadar de braçada. Sim. Só que tem o tubarão, que é a motivação do aluno sedentário, porque ele vai se desmotivar e você precisa entender quais são os gatilhos que você precisa desarmar. E aí você pode se considerar um excelente professor, né? Porque eu lembro quando eu estava aprendendo a tocar violão, cara, era muito difícil no começo e eu não conseguia tocar as músicas. Com 2 semanas eu falei, eu vou desistir disso aqui, cara. E aí eu falei, veio um cara que era professor, amigo meu, e falou, não, é isso, o processo vai. E aí depois que eu aprendi a tocar, eu entendi a importância de passar por aquele processo. E eu falei para os meninos ontem na palestra, eu falei, vocês não são personagens, vocês são professores, profissionais de educação física e educadores. Então vocês precisam honrar esse título de vocês, porque o personal ele é um título comercial. Educador, cara. Você precisa entender, olhar para o seu cliente, para o ser humano, quais são os gatilhos que ele tem, o que ele está precisando, o que ele não gosta. Você vai fazer um treinamento aeróbico, a pessoa quer emagrecer. Não, esteira que emagrece, mas eu não gosto de esteira. E aí, acabou sua aula? Né? Pode ir embora. Vai jogar a culpa pro cliente. Vai jogar a culpa pro cliente. Não, o cara não quer nada. E pegando todos 3 gigantes que você falou, né, que é os horizontes que nós temos de oportunidade, a visão tacanha da maioria dos profissionais de educação física e a parte de saúde que você também tocou aí, que é muito relevante, né? Cara, vou convergir esses 3 pontos em alguns tópicos rápidos aqui. Primeiro, você vê muito pouca gente falando, por exemplo, de oportunidade de grupos especiais. Aí você pode abranger idosos, cardiopatas. Inclusive, vou pedir licença para vocês, que eu vou participar justamente de uma mesa redonda de grupos especiais lá. Perfeito. Obrigado. Um prazer ter você aqui. Valeu, galera. Desculpa aí. Nada, mano. Prazer. Mas aí eu vou aproveitar o que você já levantou a bola para mim e vou cortar. Então, vamos lá. Cara, as pessoas não olham para esses grupos. Né? Principalmente da área de saúde, com o professor Ângelo aqui citou da parte. Pedro. Ângelo aqui. É o meu porte. Eu fiquei até lisonjeado. Você citou da galera que vem de câncer, pós-câncer, né? Cara, a atividade física é fantástica para esse grupo. É fantástica. Né? Não só no eu digo no tratamento também. Na prevenção, tratamento, pós-tratamento. Exato. Eu não sei, Guilherme, ainda como não existe mais públicas, né? Mais interações públicas. Isso é muito claro que exercício físico melhora a saúde da população. Não, é inequívoco. E aí estou citando o grupo que ele trabalha, que é da parte de câncer aí que ele citou. Você pega a galera de doença cardiometabólica que, cara, é uma abrangência populacional absurda. Você pega, como foi bem citado também por ele, criança, adolescente, que é um público que hoje talvez seja um dos mais, se não for o mais sedentário atualmente. Você tem estudos que mostram abrangência de até 80% em determinadas faixas. Só te cortando, a gente tem uma teoria que muito tempo das crianças ser proibida de fazer exercício, né? Porque não vai crescer. Vai atrapalhar o crescimento. Exato. Algumas pessoas chegam na academia falando isso. Eu falo, cara, isso é mito. Não, e aí vou lançar uma pequena polêmica aqui. Qual foi a última vez que você viu uma criança com gesso? Não é verdade, hein? É verdade. E aí eu vou te falar. Por quê? Aí vai no ponto que a gente conversou um pouquinho antes aqui. O avanço tecnológico com o biológico, cara, tá uma discrepância gigante. E um outro ponto também é o quê? É a questão
da própria educação de casa. Você vê hoje pais excessivamente protetores e a criança não experimenta, não experiencia, né? Então, por exemplo, a gente tem na Crown aula Kids, né? E pela modalidade ser plural, você tem manipulação de peso, você tem trabalhos ginásticos com peso do próprio corpo, calistenia. E os pais ficam com medo da criança fazer, por exemplo, um movimento em suspensão na barra, uma inversão. Cara, a criança, ela está preparadíssima para isso. Ela está pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu fazer esse movimento, entende? E conforme a criança vai indo e vai se desenvolvendo, o pai fala, cara, eu não imaginava o meu filho fazer isso. Cara, teu filho não fazia porque tu não deixava muitas das vezes, entende? E aí é o que a gente fala, né, cara, que quando você planta a semente no momento certo, que é lá na infância, você quebra tudo isso que a gente está falando aqui. Porque o cara vai ser uma pessoa mais saudável, às vezes até mesmo do pai insistir no filho, que é normal de todo ser humano, principalmente no desenvolvimento, quando você é ruim em uma coisa, tu desistir. Aí chega o pai e fala, não, tá bom, meu filho, vai fazer outra coisa. Não, cara, insiste. Bate na tecla. Né? Insiste por um tempo. Eu falo assim, não é pra insistir até, porque o cara cansa e desmotiva. Mas assim, na primeira barreira o pai não vai fazer outra coisa. O cara insiste. Entende? E também vem muita numa geração que não sabe escutar um não, né? Exato. Já desiste no primeiro momento. Aí você vê os aspectos... Às vezes não é insistir, é motivar. Exato. Sim. Aí você vê os aspectos que o professor Malone muito bem colocou aqui. Cara, o aspecto social, familiar, cara, ele é fundamental, meu amigo. E vai do incentivo, vai da alimentação que você vai dar para a criança, né? E isso, quando o cara chega na vida adolescente, adulta, cara, é um impacto gigante, entende? E aí é o quê? Pô, o filho vê o pai treinar. Sim. Isso é um exemplo arrasta, cara. Cara, com certeza. Você tem, dentro disso que você está falando, você entra justamente como a população está cada vez mais obesa. Sim. E para mim, dentro de tudo que eu venho estudando, a obesidade é o início de tudo, do desenvolvimento de todas essas doenças. O que acontece? Ela faz com que você tenha uma teoria, que não é nem mais teoria, né? Que é o ambiente obesogênico. Uhum. Da mesma forma que uma família que pratica, a tendência é que essa criança também venha a ser mais ativo. Uma família que não tem, eu lembro de um professor contando a história, que até na casa dele eram os pais e o cachorro obeso. Caraca. Porque tem exatamente. E se observar dentro disso, eu estava fazendo uma pequena observação, não foi nenhum estudo nem nada, mas uma observação. Até com animais que a gente possui, né? Que esses animais estão desenvolvendo cada vez mais doenças no ser humano. Sim. Câncer, obesidade. Eu tive alguns gatos lá em casa que tiveram câncer no cérebro, câncer de bexiga, câncer de rim. Eu falei, caraca, o que é isso? Até o gato, né? Até os animais, porque acaba adquirindo esse comportamento. Eu também um convidado falou uma coisa interessante, né? Ele assim, uma aluna dele, ele também é treinador, falou, não, eu estou pensando em botar um balão. Aí ele falou assim, pô, eu tinha muita intimidade, abri a foto, mostrei a foto da família dela, todo mundo obeso, vai botar o balão em todo mundo? Porque seu problema não é você, seu problema está aqui, ó. Exato. Então esse é um foco que a gente pensa muito também, é como tornar o ambiente um ambiente nosso, lá da Crown, e o que nós podemos oferecer como serviço e como oportunidade para a família toda. Perfeito. Né? Porque não adianta eu oferecer para o pai, para a mãe, e aí a criança dele ter, às vezes, que levar para um lugar longe ou não ter. Né? E aí não é só tu ter uma área aqui, tu ter um produto para esse cara. Né? E aí você já está criando o teu cliente desde a mais tenra idade. E é incrível como pouquíssimos negócios pensam nisso. As pessoas, e aí eu vou entrar um pouquinho já na área do business, que foi um pouco do tema que eu também falei ontem, que eu acho que não adianta você dominar todo o equity de conhecimento técnico que a gente tem hoje e não saber transformar isso em valor, em produto, em processos objetivos para que você tenha não só a criatividade do teu negócio, mas também que você tenha um impacto na vida das pessoas. Porque no final é de pessoas para pessoas, entende? Então, é algo que eu converso muito com as equipes, né? Eu sou o cara que capitaneio muito essa área lá dentro e cobro muito dentro do contexto de que os capitães do meu time, que eu falo que são os head coaches, né? Conversem com a galera, principalmente os mais novos, os profissionais mais novos, porque o sucesso é um esporte coletivo. Então, o sucesso do meu cliente
é ele estar comigo o maior tempo possível, se possível com a família dele toda, e por maior tempo possível dentro das nossas unidades. Perfeito. E aí não é só você oferecer para eles um serviço, é você oferecer para ele um total ecossistema de oportunidades, que vai de uma alimentação melhor, Sim. que vai de um vestuário diferente, que ele se identifique. Realmente se importar com ele. Exatamente. De você fazer Você tem o seu negócio que ele vai lá. Exato. Você tá De você importando. fazer um evento que agregue não só para o bem-estar dele, mas que a família dele vá lá e curta junto. Entende? Então Perfeito. são essas coisas que desembocam em tudo que a gente está falando aqui, de você melhorar o preço de caixa metabólico, de você melhorar uma população mais ativa, que você desafoga o sistema de saúde. Perfeito. Pode falar. Eu queria que que a gente chegou aos 30 minutos, né? Então, Show. eu queria que, para mim, ficava aqui mais 2 horas, que esse papo, papo é muito bom. Muito bom. A gente precisa trazer as considerações finais, precisa trazer também a sua matéria que você dá na Valorize, né? Trazer isso também para o nosso público. E dica para quem está entrando no mercado agora. Vocês dois também trazer, já que é um congresso, também traz estudantes, traz toda a gente da área, multidisciplinar. Acho que seria bem interessante. Se quiser começar? Lógico. Vamos lá. Bom, dica. Procure ser uma pessoa diferenciada. Ter uma marca própria. Eu acho que hoje o mercado... vou citar o exemplo de um grande mestre meu, que é o Edvaldo Farias, doutor Edvaldo Farias. E ele fez toda a diferença na minha formação de carreira. E ele falava, uma frase célebre dele que eu nunca vou esquecer, cara, personal até papel higiênico é. Verdade. Então, para você ter uma identidade que as pessoas lembrem de você, você precisa marcar essas pessoas de alguma maneira. Eu hoje atuo como diretor técnico, não atuo mais diretamente, né, dando aulas coletivas, já tem 4 anos. E é muito legal eu retornar em locais que eu tive como treinador e ver as pessoas que eu dava aula ainda. E essas pessoas chegarem para mim e falar assim, cara, tô aqui até hoje porque você fez aquilo ali para mim, Legal. porque eu me descobri nisso aqui, né? Então, eu acho que você ter uma identidade marcante e você fazer diferença nas pessoas é o ponto principal para você perpetuar, né, dentro do mercado de forma positiva e crescente. Sensacional. Perfeito, perfeito. Isso aí me remete, eu também concordo completamente, a desenvolver o propósito. Um propósito que seja maior do que o eu, né? Sair do meu eu para o que eu posso atingir e ajudar a comunidade. Para ser um verdadeiro profissional, é buscar realmente conhecimento. Reserva um tempo para poder estar estudando, para poder estar aprendendo a pesquisar, porque muitas vezes falam que, vou estudar, vou ler artigo, mas não sabe ler um artigo, não sabe ver se aquele artigo realmente é bom. Não que todo mundo tem que fazer mestrado, doutorado, não, mas aprender a procurar a informação de forma correta. Isso é extremamente importante, até por responsabilidade com os nossos clientes. E buscar trazer mais pessoas, buscar fazer a diferença na educação física. Um propósito que eu tenho para mim já há alguns anos e que eu adoro participar desses eventos como palestrante, ou perguntando, ou como participante mesmo, é de justamente trazer mais informação. Aquela sementinha que a gente colocar em mais um profissional de educação física, é mais um que vai espalhar para mais outro, e assim a gente vai crescendo. E a ideia é que a profissão seja reconhecida, esteja bem estabelecida como realmente a profissão da área de saúde. Porque, como um dos professores falou, que justamente a gente está na linha de frente, eu falei isso ontem na palestra, a gente está na linha de frente para o combate dessas doenças. E mais ainda, vocês estão todo dia com esse cara, ou 3 vezes por semana. Eu vejo uma vez por mês, o médico veio uma vez cada 3 vezes. E o médico não tem, ele é um pouco tempo de contato do médico com o paciente para poder entender, aquilo é realmente, como é que está acontecendo. A gente está lá todo dia, tem como acompanhar e precisa dessa interação das áreas de saúde, a medicina, nutrição, fisioterapia, educação física, para poder a gente fazer o que eu falei ontem com eles, fazer com que o nosso cliente seja o maior beneficiário disso. Exato. O sucesso dele está no centro de tudo. Exatamente. Foi um prazer ter vocês aqui, muito obrigado mesmo. Obrigado. Com certeza vamos ter outros episódios pela frente aí, vou bater mais papo com mais tempo. Vai ser um prazer. Valeu, um abraço.